O filho da faxineira pobre atendeu uma ligação da França e salvou um contrato milionário. Então, o CEO fez algo extraordinário. A televisão ficava ligada quase sempre no canal aberto, não por luxo, mas porque era o que havia. Nathan se sentava no chão da sala pequena, encostado no sofá gasto, e ficava atento a cada cena da novela que passava no fim da tarde. Entre tantas histórias exageradas, uma personagem chamava mais a atenção dele. Era uma mulher francesa, elegante, segura, sempre bem vestida, que falava com firmeza, conseguia tudo o que queria e, mesmo assim, nunca deixava de ajudar quem tinha menos. Nathan não entendia tudo o que ela dizia, mas entendia como ela se comportava, e aquilo mexia com ele de um jeito diferente. Em vários momentos, ele olhava para a mãe e comentava com os olhos brilhando: "Mãe, você viu como ela fala bonito? Ela sempre resolve tudo sem gritar. Ela ajuda as pessoas e ainda é respeitada." Em uma dessas tardes ele falou com cuidado, quase com medo de parecer bobo. "Eu queria aprender a falar como ela. Queria aprender francês." Marília ouviu em silêncio, limpando a mesa com um pano velho, e respondeu tentando sorrir: "É bonito mesmo, filho. Quem sabe um dia." A realidade de Marília era bem diferente daquela da televisão. Ela acordava cedo todos os dias, pegava transporte lotado, limpava escritórios, banheiros e corredores, sempre com pressa e com o corpo cansado. O salário era baixo, mal dava para pagar as contas básicas. Mas ainda assim ela fazia questão de separar algumas moedas. Em casa, em cima de um armário, havia um pote de vidro onde ela colocava trocados quase todos os dias. À noite, quando Nathan já estava dormindo, ela sentava à mesa com papel e caneta, fazia contas, riscava valores, somava e subtraía, sempre com o mesmo objetivo em mente. Em voz baixa, ela dizia para si mesma: "Se eu economizar mais um pouco, talvez dê. Se eu cortar isso aqui, consigo juntar mais." O sonho de pagar aulas de francês para o filho não saía da cabeça dela, mesmo parecendo distante. Nathan percebia o esforço da mãe, mas nunca cobrava nada. Às vezes ele ajudava juntando moedas que encontrava pelo caminho, entregava a ela com cuidado e dizia: "É para colocar no pote." E Marília respondia com um beijo na testa e um "Obrigado, meu filho." Aquilo dava força a ela, mesmo quando o cansaço parecia maior do que tudo. Em um dia específico, Marília viu um anúncio colado na porta de um pequeno centro de cursos. Havia uma promoção chamativa, com letras grandes, prometendo desconto especial para aulas de idiomas. O coração dela acelerou. Sem pensar duas vezes, entrou no local ainda com o uniforme simples de faxineira. Falou com a atendente, explicou que tinha visto a promoção e que queria matricular o filho. A mulher digitou algo no computador, olhou a data e respondeu de forma fria: "Essa promoção acabou ontem." Marília sentiu o chão sumir por um instante. Tentou argumentar, mostrou o anúncio, explicou que juntava dinheiro havia meses, falou do sonho do filho, falou que não tinha visto a data direito. Com a voz trêmula, pediu mais uma chance. "Por favor, é só um dia. Eu realmente preciso disso para ele." A atendente manteve a mesma postura e respondeu sem emoção: "Infelizmente não posso fazer nada." Marília saiu do local segurando o choro. Caminhou alguns metros, sentou em um banco e respirou fundo. As mãos tremiam e os olhos ardiam. Ela se sentia pequena, incapaz, como se tivesse falhado com o próprio filho. Pensava no pote de moedas, nas noites de conta, no esforço que parecia não ter valido de nada. Em voz baixa, disse para si mesma: eu tentei de verdade." Quando chegou em casa, Nathan percebeu na hora que algo estava errado. Ele se aproximou devagar, observando o rosto da mãe. Marília se sentou ao lado dele, segurou as mãos do menino e falou com sinceridade: "Filho, eu fui ver as aulas de francês, mas a promoção acabou ontem, eu sinto muito." A voz falhou e ela completou: "Eu queria tanto te dar isso agora." Nathan ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. Em vez de chorar ou reclamar, ele se levantou, abraçou a mãe com força e disse com calma: "Não tem problema, mãe, de verdade. Eu sei que você tentou."
Marília não conseguiu segurar as lágrimas naquele momento. O menino continuou, com uma maturidade que não combinava com a idade. Eu gosto de aprender, mas gosto mais de você. A gente dá um jeito. Marília respirou fundo, enxugou o rosto e respondeu emocionada. Você não sabe como isso dói e ajuda ao mesmo tempo. Natan sorriu, encostou a cabeça no ombro dela e disse: Um dia eu aprendo, você vai ver. A mãe apertou o abraço, sentindo que, mesmo sem dinheiro e sem respostas imediatas, tinha criado um menino forte e compreensivo. A televisão continuava ligada ao fundo, mostrando mais uma cena da novela. Mas naquele momento a história mais importante estava acontecendo ali, dentro daquela casa simples, entre uma mãe cansada e um filho que já entendia muito mais da vida do que parecia. No outro dia começou cedo para Marília, como quase todos. Antes do sol aparecer direito, ela já estava de pé, preparando um café simples e ajeitando o uniforme gasto. Natan ainda dormia quando ela saiu, e ela fez questão de cobri-lo melhor antes de fechar a porta, como se aquele gesto fosse uma promessa silenciosa de proteção. Na empresa, o ritmo era sempre o mesmo, pesado e sem margem para erro. O CEO circulava pelos corredores com passos rápidos, expressão fechada e um olhar que parecia sempre procurar algo errado. Bastava um detalhe fora do lugar para ele parar diante dela e cobrar, sem baixar o tom. Esse chão ainda não está do jeito que eu quero. Isso deveria ter sido feito antes. Eu pago para que fique perfeito. Marília respondia sempre com respeito, a cabeça levemente abaixada, dizendo que iria corrigir, mesmo sabendo que já tinha feito o melhor possível com o tempo e os materiais que tinha. Havia dias em que ela sentia o peso daqueles olhares mais do que o peso dos baldes. Quando passava empurrando o carrinho de limpeza, alguns funcionários desviavam o olhar, outros observavam com indiferença, e alguns poucos demonstravam impaciência, como se a presença dela fosse um incômodo. O salário mal cobria as despesas, mas ela aceitava tudo em silêncio, porque precisava daquele trabalho. Em um momento de cobrança mais dura, o CEO disse, sem medir palavras: Aqui não tem espaço para erro. Quem não aguenta pressão não serve para estar aqui. Marília respirou fundo e respondeu apenas: Eu entendo, senhor. Por dentro, sentiu um nó apertado, mas continuou, esfregando, limpando, repetindo o mesmo gesto até o fim do expediente. Enquanto isso, Natan seguia sua rotina com a mesma disciplina silenciosa. Passava o dia na escola ou acompanhando a mãe quando era possível, sempre atento, sempre observando. À noite, quando voltavam para casa, Marília chegava exausta. Jantavam algo simples, trocavam poucas palavras, e logo ela adormecia no sofá, o corpo rendido pelo cansaço acumulado. Foi em uma dessas noites que Natan, mexendo distraído no controle da televisão, acabou encontrando um canal diferente. A programação era estranha, não parecia com nada do que ele costumava assistir. As palavras soavam diferentes, mas familiares ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos, ele percebeu que era francês. A tela mostrava alguém explicando o básico do idioma, letras, sons, palavras simples. O horário era muito tarde, e Natan olhou para a mãe dormindo, certificou-se de que ela não iria acordar e decidiu ficar. No começo, quase nada fazia sentido. Ele repetia baixinho, errava, se confundia, voltava, tentava de novo. Em alguns momentos, pensava em desistir, mas lembrava da personagem da novela, lembrava do sonho que tinha contado à mãe e continuava. Em voz quase inaudível, dizia para si mesmo: calma, de novo, presta atenção, você consegue. Quando o programa acabava, ele desligava a televisão rápido, ajeitava tudo como estava e ia dormir, guardando aquele segredo só para ele. Alguns dias depois, ainda na empresa, Marília limpava uma sala menos usada quando encontrou uma revista jogada em uma lixeira. Estava amassada, mas inteira. Ao pegar, percebeu que o texto não era em português. Reconheceu algumas palavras parecidas com as que Natan comentava da novela e pensou que aquilo poderia servir para ele se distrair. Guardou a revista sem dar muita importância, dizendo em voz baixa: pelo menos vai folhear e ver figuras. À noite,
Entregou a revista ao filho com um sorriso cansado. Achei isso no trabalho, talvez você goste de olhar. Nathan agradeceu com entusiasmo contido, segurando a revista como se fosse algo valioso, mas sem demonstrar demais para não levantar suspeitas. A partir daí, as madrugadas ganharam outro significado para ele. Com a revista aberta no colo e a televisão ligada no volume mínimo, Nathan começou a ligar as palavras faladas às palavras escritas. No começo era confuso, mas pouco a pouco ele começou a reconhecer padrões, sons repetidos, pequenas regras. Às vezes, se frustrava e murmurava: "Isso não faz sentido", mas logo voltava a tentar. Em outras noites, sorria ao conseguir entender algo simples e dizia baixinho: eu entendi isso." Alguns dias depois, a rotina foi quebrada logo pela manhã quando Marília recebeu a mensagem avisando que a aula de Nathan havia sido cancelada de última hora. Ela ficou parada por alguns segundos, olhando para o telefone, fazendo contas rápidas na cabeça e sentindo o mesmo aperto de sempre. Não havia com quem deixar o filho, não havia tempo para avisar ninguém, e faltar ao trabalho não era uma opção. Respirou fundo, chamou Nathan e explicou a situação com cuidado. "Hoje você vai comigo, mas precisa me prometer uma coisa", disse ela enquanto ajeitava a mochila dele. Nathan assentiu sem reclamar. "Você fica quieto, comportado e tenta não chamar atenção nenhuma. Ninguém pode perceber que você está lá." Ele respondeu com firmeza: "Pode deixar, mãe, eu fico invisível." No caminho até a empresa, Marília repetia as instruções em voz baixa, mais para acalmar a si mesma do que ao filho. "Não entra em sala nenhuma, não mexe em nada, fica sempre onde eu te deixar." Nathan ouvia com atenção, sentindo o peso da responsabilidade. Ao chegarem, Marília o acomodou em um canto mais discreto, perto da área onde ela trabalhava, e voltou rapidamente às tarefas, com o coração acelerado e o medo constante de ser descoberta. Nathan observava tudo em silêncio. Aquele ambiente era diferente de tudo que ele conhecia. Pessoas bem vestidas andavam apressadas, falavam baixo, carregavam papéis e celulares e quase ninguém reparava nele. Ele se mantinha quieto, como prometido, mas os olhos curiosos não paravam. Em certo momento, percebeu que o CEO estava em seu escritório com a porta entreaberta. De onde estava, Nathan conseguia ouvir a voz dele ao telefone. No início parecia apenas mais uma conversa de trabalho, até que o menino reconheceu algo que fez seu corpo ficar tenso. A língua era francesa. Nathan se concentrou ainda mais, tentando não perder nenhuma palavra. Logo percebeu que o CEO falava com segurança, mas cometia erros claros, trocava expressões, misturava sentidos. O menino franziu a testa, reconhecendo palavras que havia estudado nas madrugadas. Em voz quase inaudível, murmurou para si mesmo: "Isso não é assim. Isso está errado." A ligação continuava, e o tom do CEO começava a mudar. A calma dava lugar à irritação. Não foi isso que eu quis dizer", ouviu ele falar, seguido de um suspiro pesado. Nathan sentiu um frio no estômago, quando em um momento específico, o CEO usou uma expressão que soou completamente errada, quase ofensiva, transmitindo exatamente o contrário do que parecia querer dizer. O menino entendeu na hora que aquilo era grave. Pela reação do homem do outro lado da linha, algo estava desandando. O CEO começou a andar pelo escritório, a voz mais alta, claramente nervoso. "Isso não pode estar acontecendo", ele disse com raiva. Nathan sentiu o coração bater mais rápido. Pensou em avisar a mãe, mas sabia que não podia. Pensou em ficar quieto, mas algo dentro dele dizia que aquele erro teria consequências enormes. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra humildade nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. Pouco depois, o CEO saiu do escritório com passos duros, falando sozinho. Nathan se encolheu no lugar onde estava, esperando não ser visto. Quando o homem passou, o menino segurou a respiração. Assim que o corredor ficou vazio, Nathan levantou devagar. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém o observava, e sentiu uma mistura de medo e curiosidade.
Só vou olhar, disse baixinho para si mesmo, como se aquilo fosse uma desculpa aceitável. Ele entrou no escritório com passos leves. O ambiente era silencioso, organizado, diferente do resto do prédio. A mesa grande, os papéis alinhados, a cadeira imponente. Nathan se aproximou, os olhos parando no telefone sobre a mesa. Lembrou das palavras erradas, do tom nervoso, do jeito como tudo parecia prestes a desmoronar. Pensou na mãe, no trabalho dela, na forma como aquele homem a tratava, e sentiu um aperto estranho no peito. Sem saber exatamente o que estava fazendo, tocou no aparelho. O dedo apertou um botão qualquer, mais por impulso do que por intenção. Houve um breve silêncio, seguido por um som que ele reconheceu na mesma hora. O telefone estava chamando. Nathan arregalou os olhos e deu um passo para trás, assustado. Não, 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 sussurrou, tentando desligar, mas já era tarde demais. Do outro lado, alguém atendeu. A voz que surgiu era em francês, clara e direta. Nathan congelou por um segundo, sentindo o peso do que tinha acabado de provocar. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele segurou o telefone com as duas mãos, sem dizer nada, ouvindo. Cada palavra fazia sentido. Tudo o que ele havia estudado nas noites escondidas parecia se alinhar naquele instante. Ele engoliu em seco, pensando rápido, enquanto a voz do outro lado aguardava uma resposta. No corredor, passos começaram a se aproximar. Nathan reconheceu o som e soube que não tinha mais como voltar atrás. Olhou para a porta, depois para o telefone, e sentiu que algo muito maior do que ele estava prestes a acontecer. A ligação continuava aberta, a voz do outro lado aguardava, e o menino, parado no centro daquele escritório que não deveria estar ali, percebia que aquele momento iria mudar tudo, mesmo sem ainda entender como. O CEO entrou primeiro, visivelmente irritado, seguido por Marília, que vinha logo atrás, confusa e apreensiva. Ao ver Nathan parado perto da mesa segurando o telefone, o rosto dela perdeu a cor. O coração disparou e ela deu alguns passos rápidos na direção do filho. Nathan, o que você está fazendo aqui? Disse com a voz trêmula, estendendo a mão como se pudesse tirá-lo dali naquele instante. Antes que ela conseguisse puxá-lo, o CEO percebeu a cena completa e explodiu. O que essa criança está fazendo no meu escritório? Quem autorizou isso? Falou alto, a voz carregada de raiva, enquanto apontava para o telefone. Marília se colocou instintivamente à frente do filho, tentando protegê-lo. Foi minha culpa, senhor. A escola dele cancelou a aula e eu não tive com quem deixá-lo. Eu pedi para ele ficar quieto. Ele não deveria estar aqui, disse rápido, quase sem respirar, com medo do que viria a seguir. O CEO deu um passo à frente, o rosto vermelho, e respondeu sem suavizar o tom. Isso é completamente inaceitável. Esse lugar não é para crianças, muito menos perto de coisas importantes. Ele olhou novamente para o telefone e percebeu que a ligação ainda estava ativa. E o que é isso? Ele mexeu no telefone? Questionou, a irritação misturada com pânico. Antes que Marília conseguisse responder, uma voz em francês soou do outro lado da linha, firme e impaciente. Nathan, que até então estava paralisado, reagiu por instinto. Ele levou o telefone até a orelha, sentindo o corpo inteiro tremer. Marília tentou impedir, estendendo a mão e dizendo em desespero: Nathan, larga isso agora, por favor. Mas o menino não soltou. Algo dentro dele dizia que aquele era o momento. Ele respirou fundo e começou a falar. Nathan se apresentou com educação, usando as palavras que havia aprendido, explicando que estava falando em nome do CEO. Disse que havia ocorrido um mal-entendido, que a expressão usada antes não refletia a intenção real da conversa e que a pessoa ao telefone poderia desconsiderar o que havia sido dito. Com cuidado, ele corrigiu uma a uma as falas equivocadas, usando um tom respeitoso, formal, pedindo desculpas pelo erro e explicando que a tradutora oficial não estava presente naquele momento. Enquanto falava, seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer da parede, concentrado, como se todo o resto tivesse desaparecido. Marília levou a mão à boca sem conseguir dizer nada. O CEO ficou imóvel, encarando o menino, primeiro com raiva, depois com surpresa.
e por fim com um silêncio pesado. Ele não entendia francês o suficiente para acompanhar tudo, mas reconhecia as palavras básicas, o tom adequado, a segurança inesperada naquela voz infantil. A cada frase dita por Nathan, a tensão no ambiente mudava. A irritação dava lugar à incredulidade. Nathan continuou explicando com clareza o que o CEO havia querido dizer, ajustando termos, reforçando intenções positivas e garantindo que o acordo ainda era de interesse. Em determinado momento, ele fez uma pausa, ouviu atentamente a resposta do outro lado e assentiu, como se estivesse em uma negociação adulta. Então finalizou a ligação de forma educada, agradecendo pela compreensão e reafirmando o compromisso. Quando colocou o telefone de volta no gancho, o som seco ecoou pelo escritório. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Marília sentia as pernas fracas, o coração ainda acelerado. O CEO continuava parado, olhando para Nathan como se estivesse vendo algo impossível. Alguns segundos se passaram até que ele finalmente falasse. Você entendeu tudo o que aquela pessoa disse? Perguntou a voz agora baixa, sem traço da fúria de antes. Nathan respondeu com honestidade, ainda nervoso. Entendi, senhor. O senhor tinha falado uma coisa ao contrário do que queria dizer. Eu só corrigi. O CEO levou a mão à testa, caminhou alguns passos pelo escritório e parou. Ele respirou fundo como alguém que acaba de escapar de um desastre. Se esse contrato tivesse sido perdido, começou, mas não terminou a frase. Ele se virou de repente, caminhou até Nathan e, para a surpresa de Marília, se ajoelhou diante do menino. Com os olhos marejados, disse com a voz carregada de emoção: Você acabou de salvar algo que eu estava prestes a destruir. Se esse contrato tivesse caído, eu perderia meu cargo. E a empresa sofreria um prejuízo enorme. Marília arregalou os olhos, sem saber como reagir. O CEO se levantou devagar e voltou a olhar para Nathan, agora com um respeito evidente. Eu preciso de você agora. Preciso que venha comigo para uma reunião com os sócios. Eles precisam saber o que acabou de acontecer. Disse com urgência, mas sem dureza. Marília imediatamente tentou argumentar. Ele é só uma criança, senhor. Eu não sei se isso é apropriado. O CEO respondeu sem hesitar. Ele fez algo que nenhum adulto aqui conseguiu fazer hoje. Eu assumo a responsabilidade. Nathan olhou para a mãe, buscando segurança. Marília respirou fundo, sentindo que algo muito grande estava acontecendo. Algo que ela não conseguia controlar. Ela assentiu devagar, ainda insegura. O CEO então completou, com firmeza e respeito. Por favor, venham comigo. Isso é importante. E assim, em meio ao choque, ao medo e à surpresa, aquela ligação inesperada abria uma porta que nenhum deles imaginava existir. Pouco tempo depois, todos já estavam reunidos na sala de reuniões. Nathan entrou segurando a mão da mãe, sentindo o peso de tantos olhares voltados para ele. Marília mantinha a postura rígida, ainda sem acreditar que estava ali não como funcionária, mas como convidada. O CEO tomou a palavra assim que a porta se fechou, respirou fundo e começou a explicar o que havia acontecido minutos antes. Ele falou sobre a ligação, sobre a negociação delicada que estava em risco e sobre como, de forma inesperada, aquela situação havia sido resolvida. Em nenhum momento mencionou o próprio erro inicial, mas deixou claro que, sem a intervenção do menino, o contrato teria sido perdido. O que aconteceu hoje não foi sorte, afirmou com firmeza. Foi talento, atenção e uma capacidade rara de compreender mais do que palavras. Os sócios se entreolharam curiosos. Um deles olhou diretamente para Nathan e perguntou, ainda incrédulo: Você realmente entendeu toda a conversa? Nathan engoliu em seco, sentindo o nervosismo voltar, mas respondeu com sinceridade: Eu entendi o que a pessoa queria dizer e entendi o que tinha sido dito errado. Só tentei consertar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por expressões de surpresa. Outro sócio questionou como uma criança poderia ter esse nível de compreensão. Foi então que o CEO esclareceu: Ele é filho da nossa faxineira. A reação foi imediata. Os olhares que antes eram apenas curiosos se tornaram atentos, alguns constrangidos. Um dos sócios se inclinou para a frente e disse:
Então tudo isso veio de casa. Outro completou. Isso diz muito sobre criação e valores. Marília sentiu o rosto esquentar, sem saber onde colocar as mãos. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, um dos sócios falou com convicção. Uma mulher que cria um filho assim merece reconhecimento. Outro concordou logo em seguida. O salário dela precisa ser revisto imediatamente. O CEO assentiu sem hesitar. Isso vai ser feito, respondeu. Voltaram então a atenção para Nathan. Um dos sócios perguntou de forma direta. Onde você aprendeu francês? O menino olhou rapidamente para a mãe como se pedisse permissão e começou a contar com simplicidade, sem exageros. Eu queria aprender, mas a gente não tinha dinheiro para pagar aula. Eu achei um canal na televisão que ensina de graça só o básico. Passava muito tarde. Eu assistia escondido. Os olhares ficaram ainda mais atentos. Minha mãe trouxe uma revista do trabalho em francês. Eu comecei a tentar entender as palavras. No começo era muito difícil. Eu errava muito, mas continuava. A cada frase, o ambiente ficava mais carregado. Nathan continuou, sem perceber o impacto que causava. Eu não contei para ela porque não queria preocupar. Eu estudava quando ela dormia. Um pouco por noite. Marília levou a mão ao rosto emocionada, percebendo naquele momento a dimensão do esforço silencioso do filho. Um dos sócios balançou a cabeça lentamente e comentou: todos nós aqui fizemos cursos caros, tivemos professores, materiais, viagens, e ainda assim nenhum de nós teve esse resultado. Outro completou: porque aprender uma língua não é só dinheiro, é atenção, é dedicação, é vontade real de aprender. O CEO apoiou as mãos na mesa e falou com firmeza. Isso ficou muito claro hoje. Ele não traduziu palavras, ele entendeu intenções. Houve um breve silêncio até que um dos sócios propôs: nós vamos pagar um curso completo de francês para ele, do melhor nível. Outro acrescentou rapidamente: e queremos que ele atue como tradutor mirim da empresa, auxiliando quando for necessário, sempre com carga reduzida, sem prejudicar a escola ou a infância. O CEO concordou de imediato. Ele será um aprendiz, nada de pressão. Isso precisa ser feito do jeito certo. Nathan ouviu tudo sem saber como reagir. Marília tentou recusar por instinto. Eu agradeço, mas ele ainda é só um menino. Um dos sócios respondeu com calma. Justamente por isso. Queremos cuidar desse talento, não explorar. Outro completou. Ele tem um futuro promissor, e a empresa pode fazer parte disso de forma responsável. O menino olhou para a mãe e disse em voz baixa: eu só quero continuar estudando. O CEO sorriu de leve e respondeu: e é exatamente isso que vamos garantir. Foi então que o CEO se levantou. A postura era diferente de antes, mais contida, mais humana. Ele olhou para Marília e falou diante de todos: eu preciso pedir desculpas publicamente. Durante muito tempo eu fui duro demais, exigi além do necessário e descontei o estresse do trabalho em pessoas que não tinham culpa. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Nada disso se justifica. O que aconteceu hoje me mostrou o quanto eu estava errado. Marília sentiu as lágrimas voltarem. Ele continuou: existe talento onde ninguém olha. Existe esforço silencioso que passa despercebido, e eu falhei em enxergar isso. Marília respondeu com a voz embargada: eu só fiz o que qualquer mãe faria. Tentar dar o melhor, mesmo quando não tem quase nada. Um dos sócios concluiu, olhando para Nathan. E conseguiu. A reunião terminou com um clima completamente diferente do início. Não era apenas sobre um contrato salvo, mas sobre uma lição clara. Aprender outra língua não tinha sido uma questão de dinheiro, mas de vontade, disciplina e atenção aos detalhes. Todos ali haviam estudado, mas nenhum havia aprendido com o mesmo propósito que aquele menino. E isso, para todos naquela sala, havia mudado tudo. Algum tempo depois, a rotina de Marília já não era a mesma. Ela continuava chegando cedo à empresa, mas agora caminhava pelos corredores com a postura de quem sabia que era respeitada. O salário havia sido ajustado, não apenas no papel, mas na forma como seu trabalho era visto. As cobranças excessivas deram lugar a orientações claras.
e os olhares duros foram substituídos por cumprimentos simples. Em uma manhã comum, enquanto organizava o material de limpeza, ouviu o CEO dizer em tom calmo: "Bom dia, Marília. Obrigado pelo cuidado de sempre." Aquela frase, dita sem pressa, ainda soava estranha para ela, mas trazia uma sensação de dignidade que nunca tinha experimentado naquele lugar. O CEO também não era mais o mesmo. Ele passou a circular menos apressado, a ouvir mais e a falar menos quando não era necessário. Em reuniões internas, fazia questão de reforçar que resultados não justificavam desrespeito. Em um desses encontros, comentou com firmeza: "Aprendi que pressão constante não cria excelência, só cria medo. E medo não constrói nada duradouro." Marília ouvia de longe, sem ser o foco da conversa, mas sabendo que aquela mudança tinha começado no dia em que seu filho entrou naquele escritório por acaso. Em casa, as mudanças eram ainda mais visíveis. A mesa simples agora tinha comida suficiente. As contas estavam em dia, e o pote de moedas havia sido guardado, não por esquecimento, mas por não ser mais uma necessidade urgente. Nathan chegava animado do curso de francês, carregando livros novos, cadernos organizados e uma alegria que ele nunca precisou esconder. Não havia mais madrugadas em silêncio, nem estudos às escondidas. Em uma noite, enquanto jantavam juntos, ele comentou com entusiasmo: "Hoje eu consegui entender tudo sem travar." Marília sorriu orgulhosa e respondeu: "Eu sempre soube que você conseguiria, só não sabia o quanto estava se esforçando sozinho." Nathan estudava com prazer. Ia ao curso durante a semana, fazia as tarefas com disciplina e ainda tinha tempo para brincar, descansar e viver a infância que antes parecia sempre adiada. Em alguns dias, ele ajudava o CEO em pequenas reuniões, sempre acompanhado da mãe, sempre com horários bem definidos. Antes de uma dessas conversas, o CEO se abaixou para ficar na altura do menino e disse com seriedade: "Se algum dia você não quiser fazer isso, você me diz. Seu estudo e sua infância vêm primeiro." Nathan respondeu com segurança: "Eu sei, eu só faço porque gosto." Aquela resposta tranquilizou os dois. Marília acompanhava tudo com atenção, ainda se adaptando à nova realidade. Em um momento de conversa mais tranquila, ela disse ao CEO: "Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer com a gente." Ele respondeu sem rodeios: "Eu também não. E isso diz muito mais sobre minhas falhas do que sobre sorte." Houve um breve silêncio, e ele completou: "Seu filho me mostrou que talento não escolhe condição. E eu precisei aprender isso do jeito mais direto. As mudanças não ficaram restritas à casa e ao trabalho." Nathan passou a ajudar colegas da escola, explicando com paciência o que aprendia sem arrogância. Em casa, às vezes ligava a televisão no mesmo canal que o havia ajudado no começo e dizia para a mãe: "Foi aqui que tudo começou." Marília olhava para a tela e respondia com um sorriso emocionado: "E foi você que continuou." Em um fim de tarde, depois de mais um dia tranquilo, os três se encontraram no corredor da empresa. O CEO se aproximou e disse: "Queria agradecer mais uma vez, não só pelo contrato, mas pela lição." Marília respondeu com simplicidade: "A gente só fez o que precisava ser feito." Nathan completou com a naturalidade de quem não se sente superior: "Eu só prestei atenção." Antes de ir embora, o CEO falou algo que marcou aquele momento: "Eu mudei a forma como conduzo essa empresa, mas também mudei a forma como conduzo minha vida. E isso começou quando parei para ouvir." Marília assentiu, sentindo que aquelas palavras não eram apenas formais. Havia verdade ali. A última imagem daquele ciclo era simples e poderosa. Marília e Nathan caminhando juntos para casa, conversando sobre o dia, planejando o futuro sem medo. Não havia mais a sensação constante de falta, nem o peso de promessas impossíveis. Havia crescimento, reconhecimento e uma transformação real, construída com esforço, dedicação e humanidade. A história não terminava com riqueza ou grandiosidade, mas com algo muito mais valioso: respeito, oportunidade e a certeza de que o esforço silencioso, quando encontra espaço, pode mudar destinos inteiros. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo.
Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E, se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.